Atos 11. Hoje o capítulo é a continuação do de ontem, né? Porque ontem Pedro fez tudo aquilo lá na casa de Cornélio. E aí, quando ele voltou ali para Jerusalém, né? Os que eram da circuncisão começaram a criticar ele, falando tipo assim: como é que você comeu com gente incircuncisa, né? Como você comeu, orou, ficou lá com eles. E aí, Pedro começou a explicar o que realmente aconteceu, né? Ele falou, né, a questão do lençol, tudo. Ele contou desde o começo até o final. E aí, quando Pedro explicou tudo certinho para eles, eles conseguiram entender, né? Eles falaram assim: então Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. E aí eles conseguiram entender. Mas olhando realmente essa circunstância aqui, gente, muitas vezes, né, a gente se depara com circunstâncias, com situações que parecem impossível, improvável, né, e aqui no caso, né, até mesmo descumprindo uma lei. Porém, quando Deus fala, quando Deus mostra para nós, né, muitas vezes a gente não consegue entender e compreender como Pedro, até mesmo o povo entendeu aqui, porque eles duvidaram, eles criticaram, e aí Pedro foi lá, explicou e aí eles conseguiram entender. Tem dois pontos. Muitas vezes a gente não deve ficar criticando ou questionando a vontade de Deus, né? E quando muitas vezes a gente questiona e ele responde, a gente tem que entender e continuar. Porque quantas vezes, né, a gente se depara com circunstância, Deus manda certas coisas pra gente, às vezes Deus explica e a gente ainda continua no erro, né? Então, olhando esse exemplo aqui, gente, nós precisamos realmente começar a viver mais pelo Espírito Santo, né? Quando Deus mandar algo improvável, impossível, e os seus olhos, tipo assim, gente, não tem como. É impossível a gente fazer isso. Mas Deus fala para você fazer, a gente tem que ir lá fazer. Porque como ele falou aqui, aos olhos de Pedro, gente, era extremamente errado ele entrar na casa de um romano, de alguém que não era circunciso, tanto ao ponto do povo questionar ele disso. Mas Deus já tinha mostrado, Deus já tinha explicado para ele, ele foi e fez. Agora imagina, se Deus mandasse e aí Deus não explicasse, porque não tem que dar explicação nenhuma, né? Quando ele explica é bom, mas quando ele não explica, a gente tem que fazer do mesmo jeito. E ele não explica. Pedro ia deixar de salvar uma vida por simplesmente achar que estava descumprindo uma lei, por simplesmente religiosidade. Então, nós precisamos realmente buscar a presença do Senhor. Olhando realmente essas duas circunstâncias, nós precisamos viver pelo Espírito Santo, gente, porque só o Espírito Santo vai conseguir com que a gente consiga ultrapassar essa barreira, consiga realmente fazer esse algo a mais. A gente tem que entender que nossa visão é limitada, a gente tá vendo aqui, agora, terreno e tal, mas Deus tem uma visão muito mais superior, ele vê o nosso futuro. Então, se a gente diz que ele é nosso Deus, a gente confia a nossa vida a ele, e ele tá falando, vira pra esquerda, você ainda duvida? Você ainda tenta questionar, e se ele não responde, você acha ruim? Então, alguma coisa tá errada, gente, porque se Deus é como um pai pra gente, se Deus, ele só quer o melhor pros seus filhos, e se Deus ele vê muito mais além que a gente, então é burrice não seguir ele. É burrice a gente dizer que conhece, que ama, e quando ele manda a gente fala, não, aí não tem como, gente, é impossível. Então a gente precisa começar a viver mais pelo Espírito e menos pela carne, porque essa é a nossa natureza falando. Agora, se a gente tiver o Espírito Santo, se a gente estiver ali ligados realmente, nós vamos conseguir compreender, mesmo quando ele não explicar nada, até mesmo quando ele disser vai e não diz mais nada. Então vamos começar a viver mais pelo Espírito Santo, porque aqui Pedro e esse povo conseguiram entender porque eles viram, eles entenderam que aquilo veio de Deus e não ficaram se debatendo, e não, pelo contrário, quando eles ouviram, não houve mais objeção, eles não questionaram mais Pedro, pelo contrário, ele disse o quê? Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida, então tudo bem. E aí, né, mais pra frente aqui fala sobre como o evangelho começou a ser pregado, como o evangelho começou a ser divulgado até mesmo para as outras pessoas, até mesmo para os gentios, e aí foi quando a primeira vez em Antioquia essas pessoas foram considerados cristãos pela primeira vez. Então, gente, vamos realmente ser cristãos verdadeiros. Porque a igreja foi chamada, né? Essas pessoas, os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez, porque viviam pelo Espírito Santo, porque divulgavam a palavra, e além de divulgar, eles viviam dia após dia debaixo do Espírito Santo. Então esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!